Somos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que Deus tem feito. Porque quando paramos para olhar tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, percebemos que somos cercados de bênçãos. Amém? Que a gente possa caminhar nessa verdade de que as coisas que o Senhor já tem derramado são muito maiores do que as aflições que nós temos. Em todo tempo tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Ele, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Será sempre minha canção. Vem toda minha gratidão, sua noiva espera ansiosa pelo esposo que vem como um leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fiquem firmes e mantenham o poço. Chega de desgosto, nunca mais correrão lágrimas do seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia e faz a massa balançar. Alegre-se, pois ele está neste lugar. Yeah.
dia. Podem se assentar. Bom dia novamente. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre cura. Em Lucas 4:17. Podem abrir que eu espero um pouquinho. Lucas 4:17. Ele diz assim: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O livro de Lucas é um livro sobre um médico que decidiu, por conta própria, descobrir os mistérios que para ele era sobre Cristo Jesus. Ele, por pura vontade, decidiu ir atrás das escrituras, ir atrás das pessoas que relatavam as coisas que Jesus fazia, tudo isso para ele entender como que aqueles milagres eram feitos. Porque para ele, na época, ele sabia que um cego não poderia voltar a ver, um leproso não poderia ser curado, um homem que era paraplégico não poderia voltar a andar, e tudo isso Jesus fez com seu poder, certo? Todos eles Jesus curou. E no versículo a gente vê exatamente isso. A gente foi feito para a honra e glória do Senhor, e por meio disso a gente faz grandiosas coisas, né? Então ele fala: Eu fui ungido para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista de cegos e para liberar os oprimidos. 1 Pedro 2:24 ele diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus levou todos os males de nós quando morreu na cruz. E mais uma vez isso é um ato de cura, porque Ele cura a gente de uma doença que é incurável, que é o pecado. Porque a gente continua errando todo dia, a gente continua pecando todo dia, e é como se fosse uma doença. Alguns pecados a gente gosta de viver com eles no dia a dia, gosta de fazer eles de novo, e às vezes a gente esquece até que é pecado. Mas Jesus veio exatamente para isso, para libertar a gente, para liberar o perdão que a gente pode fazer, e tudo isso a gente tem que permanecer em Cristo para poder ter. A cura de Deus, ela não é uma cura somente física, ela é uma cura espiritual, uma cura psicológica, uma cura emocional. Então tudo isso a gente tem que lembrar que está nas mãos de Deus já. A cura que Ele vem prover sobre a gente não é uma mera tomada de algum remédio, ou alguma mera passagem de pomada numa assadura, numa queimadura, num machucado. É uma cura que vem para transformar de vez. Não deixa nem cicatriz. A cura de Deus é algo tão poderoso que não tem explicação científica para as curas que acontecem hoje. Eles tentam arranjar desculpa falando que é o corpo de um jovem que é muito bem, muito forte no quesito de recuperação. Às vezes eles falam que o corpo dela entrou em um trabalho, em um processo de cura rápida, ou a adrenalina fez com que ele não sentisse dor nenhuma, mas a gente sabe de quem que é essa cura, esse poder, essa calma que vem na gente nos momentos de dificuldade. A gente sabe que vem de Deus. Então, a gente deve permanecer em Cristo para que Ele possa proporcionar essas coisas a nós. Mas saibam que em meio a todas as nossas dificuldades, porque algumas dificuldades também são aquelas que machucam a gente tem uma cura que é Cristo. Ele já venceu as dificuldades, ele falou: não temam porque eu já venci o mundo. Então a cura é algo que anda ao nosso lado 100% do dia, enquanto permanecemos em Cristo. A cura é algo que não só traz uma gratificação no corpo, mas na alma. Amém. A gente entende uma cura
na alma como algo de bem-estar. A gente consegue entender como as outras pessoas se sentiam e falar, hoje eu sou curado. Então, não tem nada melhor do que a cura de Deus por meio de uma oração. Quando você tem algo dado por Deus, depois que você orou, é muito gratificante. Você ora e recebe aquilo, é algo maravilhoso de se ter, porque você entende que não só foi curado, mas que Deus permanece com você. Então, saibam que os problemas de vocês, suas dificuldades, não são problemas para Deus. Peçam a Ele cura, peçam a Ele vida, e Ele vai dar para vocês independente do que esteja acontecendo. Às vezes a gente sofre antecipadamente por problemas, mas saibam que Deus já pôs a mão e já está tudo consagrado a Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu queria hoje que vocês fizessem uma seguinte oração. Seja vício, seja maldade, seja tristeza, angústia, raiva, saibam que Ele cura qualquer emoção. Amém. O poder de Deus não é algo que vem somente no corpo, Ele vem no Espírito. Amém. E se vocês têm problema de lidar com pessoas, problema de raiva, problema de controle, problema de tristeza, vícios, qualquer coisa, desejei o mal para outra pessoa, saibam que Deus cura tudo isso. Ele pode tirar isso de vocês e basta uma oração. Amém. Então hoje a gente vai fazer essa oração com vocês. Amém. Deus, eu te peço hoje a cura sobre nós, sobre o corpo, sobre a mente, sobre o espírito, que o Senhor possa nos dar aquela cura que vem com um regozijo na nossa vida, Senhor. Jesus. Que essa cura nos liberte de qualquer problema que estejamos tendo, Amém. que essa cura possa vir de forma tão gratificante que a gente possa passar para as outras pessoas. A gente foi chamado para cuidar dos outros, a gente foi chamado para libertar os outros, e é por meio dessa cura que a gente vai libertar os outros. Às vezes as pessoas se sentem presas e isso vira uma doença porque vira um problema e elas se sentem coagidas a ficar naquilo, Senhor. Mas por meio da Tua cura nós podemos libertar todos. Então eu te peço hoje, não só a cura sobre nós, mas que a gente possa liberar a cura para todos os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé. Pai, nós queremos pedir pela Tua presença nessa manhã. Sabemos que com a Tua presença nada nos faltará, Pai, porque já temos tudo. Vem fazer aquilo que precisa ser feito no nosso coração, Deus. Mudar as coisas de lugar, Deus. Nos transformar, Deus, conforme a Tua imagem e semelhança, Deus, como o Senhor nos criou. Deseja esse lugar nessa manhã. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. E eu só quero. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Faça
Faça dessa canção uma oração nessa manhã. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E depois que nós experimentamos a presença do Senhor, nós não queremos mais outro lugar. Peça a Ele, peça a Ele. Eu não quero mais sair desse lugar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça nos basta, Senhor. A tua presença nos basta. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Se a presença do Senhor estiver em você, quando eu falo que nada vai te faltar, é porque o Senhor vai te direcionar para os lugares certos, a conversar com pessoas certas. O Senhor vai te direcionar a curar pessoas. O Senhor vai te direcionar a fechar os negócios certos com as pessoas certas. O Senhor é um Deus perfeito que não mente. A sua palavra não mente. E se Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, creia nisso. E creia que a presença dEle com você é suficiente. Suficiente para você não cair. Suficiente para você levantar quando você cair. Suficiente para você prosperar nas áreas que você precisa prosperar. Suficiente para você ser curado, como o Lucas falou aqui na abertura. Ela é suficiente. Nós queremos estar abraçados com o Senhor.
coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de Eu só ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Nós não viemos, Deus, atrás daquilo que o Senhor tem para nos oferecer nessa terra, Pai. Nós queremos estar em Tua presença para receber as heranças do céu, para sermos transformados, Deus. E eu só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Querido, Jesus te encontrou como aquela mulher naquele poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça a Ele, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Tu és a nossa fonte. Messias, o meu Salvador. Ele é a tua fonte. Amém? Aleluia. Amém. Você pode se assentar.
Eu já falei uma vez aqui sobre, não só sobre os dízimos e as ofertas, mas sobre honra. E quando a gente aprende, não sei como foi o encontro de vocês com o Senhor, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, e Ele vai ensinando a gente a respeito de algumas coisas, no começo a gente faz algumas coisas com muito esforço, né, com obrigação. E acredito que para o Senhor está tudo bem a gente fazer por obediência. Mas eu creio que o coração do Pai se alegra quando nós honramos, ao invés de obedecer. E honrar é fazer diferença, distinguir, colocar em outro patamar. Não simplesmente, eu vou fazer. Tá bom, eu lavo a louça, mãe. Mas o eu vou fazer se torna automático, porque o Senhor já fez por você. E o amor que você sente é tão grande que você fala, eu vou honrar com tudo. O Senhor não precisa dos nossos recursos, Ele não precisa daquilo que Ele mesmo te dá aqui na terra. Mas a honra eu sei que o Senhor me deu todas as coisas, e eu vou te honrar com tudo o que eu tenho. Eu vou te honrar com o meu corpo, eu vou te honrar com a minha vida, eu vou te honrar com a minha família, eu vou te honrar com a educação que eu dou para os meus filhos, eu vou te honrar quando eu estou na igreja, eu vou te honrar quando eu estou no meu trabalho. Eu vou te honrar com as roupas que eu visto, como eu me comporto. Honra é muito melhor que obediência. Filhos, honrem os seus pais. Honra é melhor do que obediência. O Senhor não precisa dos seus recursos. E vou te falar, nem a igreja. Porque o Senhor é quem sustenta a igreja. Nós precisamos aprender a honrar aqueles que nos honram. E o Senhor é aquele que mais te honrou. Creia nisso. Tem pessoas aqui na terra que precisam ser honradas também porque nos honram. E isso não é puxar saco, viu, gente? É honra. Honrar quem te honrou. Honrar quem te honra todos os dias. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos. Mais que o nosso coração, nós queremos colocar a nossa mente nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos ser moldados e aperfeiçoados pelo Senhor. Que o Senhor possa moldar o nosso caráter a ponto das pessoas olharem e falarem, Ele não é mais aquele que eu conheci. A ponto de enxergarem em nós o Senhor. Pai, nós queremos aprender a te honrar. Te honrar em todas as coisas, Pai. Te honrar com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos de recursos, Deus. Nós queremos te honrar com todo o nosso corpo, Deus, com a nossa voz. Nós queremos te honrar com os nossos lábios, com as palavras que saem dos nossos lábios, Deus. Que dos nossos lábios possam sair palavras de bênção e não de maldição, Deus. Nos ensina a caminhar contigo, Pai. Nos ensina a te honrar em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ofertar, dizimar. As crianças de vermelho, por favor. As que não estão de vermelho também, por favor, venham aqui.
Vem cá. Bem, estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas crianças. Pai, o futuro da tua nação, da nossa cidade. Eu te peço, Pai, que ao semear a palavra no coração delas, elas possam estar sendo abençoadas e crescendo em estatura e sabedoria, e que quando elas cresçam, Pai, elas possam se lembrar de tudo que aprenderam do Senhor, para não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Bom, eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar por você. Pai, nesta manhã nós te pedimos que o Senhor esteja fazendo algo sobrenatural na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Que nós possamos entender, Pai, o propósito de ter um encontro contigo. O propósito de nós estarmos mudando a nossa forma de pensar como o mundo tem nos moldado. Então eu te peço que nesta manhã a nossa mente seja aberta, os nossos ouvidos. Tira toda a cegueira, Pai, que o dominador deste mundo, Pai, tem colocado, para que nós possamos enxergar, Pai, a Tua palavra viva e eficaz em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, Atos capítulo 26. Eu amo o livro de Atos, né? Eu falo que Atos não terminou e ele continua através da sua vida. Por quê? Porque Atos está contando exatamente os feitos que os apóstolos e seus discípulos e os seguidores de Cristo estiveram fazendo após a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para que esteja sobre nós, para que a gente possa dar continuidade àquilo que foi feito e que foi gerado através de Jesus Cristo. Então eu quero ler uma parte com vocês de Atos no capítulo 26, que diz assim: é que eu não tenho o número do versículo, mas procura aí. Eu peguei o texto, ele é corrido para mim. Foi por isso que viajei à cidade de Damasco. E está assim, Paulo continuou. 26, 19. Tá, eu vou começar um pouquinho antes. 12. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou. E aí eu quero que, esse daqui é o seguinte, ele estava falando um testemunho de conversão dele, de quando ele foi acusado. Ele estava diante do rei Agripa e ele estava explicando para o rei como é que tinha sido a sua conversão e por que ele estava sendo julgado naquele momento. Então ele fala assim: e foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Paulo saiu nessa palavra e saiu no mundo inteiro pregando o evangelho de Cristo, pregando as boas novas, né? Porque o evangelho significa boas novas, e através dos atos que ele fez foi contado no livro de Atos. Então, Paulo, depois desse encontro, que era Saulo e ele se torna Paulo, não é que ele se torna, mas ele tinha um nome judeu e um nome grego. E em cada lugar que ele ia participar das suas situações, ele se portava como um romano ou como um judeu. Então, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento a partir desse momento e desse encontro com Deus. Nesse momento, Paulo começa a entender e ele fica cego durante 3 dias com essa luz que iluminou e o jogou ao chão, né?
Tem gente que fala que ele caiu de um cavalo, mas o texto não diz isso, né? Diz que todos que estavam ali caíram ao chão. Existem suposições de que ele estava no cavalo, mas o texto não diz isso. Mas é um mero detalhe. Mas o que eu quero dizer é que ele precisou estar cego ao mundo para poder entender quem ele era. E tudo o que foi feito através da vida dele, ele começou a ter uma retrospectiva de tudo aquilo que ele havia vivenciado. E ele sabia exatamente o que ele havia feito, porque por autorizações dos chefes, ele perseguia todo aquele que falava sobre Cristo. Então, nesse momento, Paulo perseguia esses homens a fim de terminar com a propagação do nome de Jesus Cristo sobre a terra. É óbvio que isso colaborou para algumas coisas, né? Principalmente para que aquelas pessoas pudessem se espalhar e continuar falando daquilo que aprendeu. Então, toda vez que há uma perseguição religiosa e as pessoas se espalham, existe uma diáspora de tudo isso, e as pessoas vão fazendo o quê? Eles vão se espalhando por uma região, mas aquilo que estava dentro deles, eles não deixaram no lugar que eles foram espalhados. Eles continuavam a falar sobre Jesus Cristo, sobre os feitos, os milagres e os prodígios que havia sido feito através da vida dele, de como ele havia nascido através de uma virgem, que um anjo desceu e disse: Maria, tu és a mais valorosa entre as mulheres, e ali aquele ventre foi consagrado para que pudesse dar origem a Jesus Cristo. Então eles contavam tudo isso, de como isso ia acontecendo e como isso aconteceu, e Paulo continuava perseguindo esses homens a ponto de tirá-los das suas casas, de tirá-los das suas sinagogas e fazê-los com que ele não confessasse a sua fé. Imagina você, um homem que é perseguidor, que mata, esteve no apedrejamento de Estevão, esteve em vários lugares, até segurando a túnica para que os outros pudessem castigá-lo, e naquele momento ele fica totalmente cego durante 3 dias, e de repente uma voz aparece e fala assim: vai lá conversar com o Paulo. Assim, você tá louco? Eu ir conversar com o cara que mata, que faz eu desistir da minha fé, que me persegue, que chicoteia e que tem autorização dos maiorais para poder nos perseguir? Você tá doido? Eu falo assim: pode ir lá. Ele mudou. Então, nós temos uma história em nossas vidas. Cada um de nós tem marcas em nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, sejam elas favoráveis ou difamatórias. Todos nós temos um passado que provavelmente possa nos condenar. Mas neste momento, quando Paulo tem essa verdadeira transformação, o maior trabalho dele era mostrar o quê? De que ele não era mais aquela pessoa que perseguia, que matava, que julgava e que tinha autorização dessas pessoas para poder chegar a esse ponto. Ele começa a ter uma situação onde ele precisa mostrar quem ele verdadeiramente é, mas com a fama do passado. Olha que coisa louca. E lá não tinha internet, não tinha uma live que pudesse você entrar ali e falar assim: olha, esse cara verdadeiramente mudou, e você ter testemunhos de várias pessoas. Olha, ele mudou de verdade, eu afirmo, porque eu fui na casa dele, eu tomei um chá com ele, ele não me agrediu, ele não fez isso, ele não fez aquilo, eu estive com ele andando e olha, ele não matou ninguém. Então, naquela época era difícil isso. Essa notícia para correr pelas outras pessoas demorou um tempo, mas ele sabia em quem ele tinha se convertido, em quem ele tinha mudado e quem ele era em Cristo Jesus depois daquele encontro. Sabe, muitas vezes nós somos banais em entender que o nosso encontro com Cristo tem que trazer mudança. Nós relativamos muitas coisas em nossas vidas e não damos prioridade com essa relação que nós temos com o Espírito Santo ou com Jesus. O mundo nos molda de uma forma tão grande que nós acabamos fazendo as coisas no automático. Eu não sei se... Quem ora antes da refeição? Isso não pode mais se tornar automático, porque a refeição está na mão, ou está na mesa. Você: Pai, eu te agradeço por isso. Sabe, são sempre as mesmas frases. O agradecimento não está em palavras proferidas.
mas naquele sentimento que existe dentro de você de estar verdadeiramente grato por aquilo que você está recebendo na mesa. Sabe, o Pai Nosso não é para ser repetido de uma forma involuntária ou decorada, mas é para perceber que quando nós começamos um Pai Nosso, nós falamos, Pai Nosso que estais nos céus. E você está declarando o que é isso? Sabe, e não importa a religião, porque o Pai Nosso é igual para todos. Então quando ele começa a falar isso, ele está falando de uma oração que unifica e não separa. De uma oração que torna todos aqui na terra com um único Pai, que vai nos servir para transformação e propagação do Evangelho do seu Filho. Paulo, ou Saulo, ele fazia as coisas muito automáticas, porque ele aprendeu aquilo, ele fazia aquilo, foi doutrinado para aquilo, e ele perseguia porque aquilo que ele tinha na mente era algo verdadeiramente correto para ele. Muitas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos para situações que o mundo nos oferece, para oportunidades que parecem boas, mas no fundo nos levam à perdição. Mas para isso nós precisamos ter um encontro verdadeiro, a ponto de o nosso passado não mais ter influência nas decisões que você vai tomar daqui para frente. A ponto de que as reações que você tinha lá atrás não são mais as mesmas da que você tem de hoje para diante. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, compreensiva, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago falando isso. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, compreensiva, tratável, plena de misericórdia, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É difícil? Claro que é. Mas se nós não tornarmos isso realidade na nossa vida, nós vamos estar sendo influenciados pelo que o mundo tem nos dado o tempo inteiro. Eu finjo. Sabe, por muito tempo a minha vida foi um teatro. Eu tenho... O meu nome é um nome meio grande. É Roberto Fernando Montaboni de Oliveira. E dependendo da situação que eu ia, eu era o Betão. Dependendo de onde eu ia, eu era o Fernando. Dependendo de quem eu estava, eu era o Roberto Oliveira. Mas dependendo do lugar, eu era Roberto Montaboni. Ou Fernando Montaboni ou Fernando Oliveira. Ou Nando ou Betão. Eu podia ser quem eu quisesse em qualquer lugar, usando máscaras do dia a dia para me tornar quem eu sou, para me moldar aquele ambiente que eu queria estar indo. Sem uma identidade paterna de Deus na minha vida, você e eu somos fantoches do que o mundo oferece para nós. Em nenhuma dessas vezes eu estava mentindo o meu nome, mas eu estava sendo alguém que eu não fui chamado para ser. Mas como é que você se torna alguém com chamado para ser o que verdadeiramente você é? Com um encontro verdadeiro. Quando você começa a ler a palavra, quando começa a ler a palavra, você não pode ser mais o mesmo. Quando a palavra, ou melhor, se você começar a ler a palavra sem ter o Espírito Santo vivificando aquilo que você lê, você vai ler por ler. A Bíblia a gente pode ler ela como um livro histórico, a gente pode ler ela como um livro de curiosidade, como uma religião ou como um exemplar de vida para se tornar verdadeiro dentro de nós. É desse jeito que eu quero ler a Bíblia.
E cada vez que a gente começa a ler a Bíblia de novo, parece que coisas novas vão surgindo. Dependendo da situação que você se encontra, um texto é muito bom, ou um texto te dá um tapa na cara. Um texto te levanta, ou um texto te abaixa. Depende da situação que você está. Mas em todas elas, quando o Espírito está habitando dentro de você, ela tem trazido fortalecimento, mudança e vivificação da palavra de Deus dentro de nós. Não importa se ela está te pondo para baixo ou para cima. Ela tem que te trazer compreensão de quem você é, para onde você tem que ir. Foi isso que aconteceu com Paulo. Quando ele cai e ele fica cego, ele precisou então tirar os olhos do externo, porque ele não conseguia mais enxergar, e ele teve um encontro com ele mesmo. E nesse encontro com ele mesmo, ele começou a perceber de que, eu sou ruim, eu sou assassino, Paulo não era trambiqueiro, porque a palavra diz que ele era muito correto nas coisas que faziam, mas se eu de repente me cegar por 3 dias, talvez eu me encontre um cara trambiqueiro, um cara trapaceiro, um cara mentiroso, um cara que odeia, que faz dissensão, que traz fofoca, que traz um monte de coisa. Talvez se nós nos fecharmos e começarmos a analisar cada um de nós, verdadeiramente os intuitos verdadeiros do coração, nós estamos sempre indo em busca do benefício próprio e nunca do próximo. Benefício próprio. E sabe o que é mais constrangedor? Muitas vezes você está certo, absolutamente correto, e se constrange com quem está errado. É louco isso, não é? Você está certo, você está correto, e você se constrange com quem está errado. Por quê? Você sabe verdadeiramente quem é você em Cristo Jesus? Você sabe verdadeiramente para que Ele te chamou? Nós não podemos continuar sendo o mesmo quando a gente começa a ler a palavra de Deus. Nós não podemos continuar sendo as mesmas coisas que nós éramos ontem. Nós precisamos mudar. E nos traz reflexões. E cada posicionamento seu traz questionamento de outras pessoas. Muitas vezes reprovação, mas muitas vezes aprovação. Mas você precisa ter convicção do que é o teu chamado. Do que Deus, para que foi que Deus te chamou. Para qual lugar você precisa ocupar na sociedade. Sabe, lá no Projeto Travessia eu vejo muito isso. Isso se transfere muito para os nossos dia a dia. Não numa questão, eu quero que você entenda que eu estou fazendo só um comparativo. Lá, as situações do dia a dia, a bebida, a droga, a dissensão familiar, levam essas pessoas a irem para a rua e ficarem em situação de rua. Elas são tiradas de um contexto familiar, de um contexto social e são jogadas à beira do caminho para viver pela carência dos outros. Carência dos outros porque a gente sempre tenta ajudar alguém porque a gente é carente. A gente quer preencher algo dentro de nós. Sempre existe algo vazio dentro de nós. E a gente acha que essa lei da compensação, se eu estou vazio é porque eu preciso fazer mais coisas boas. E aí eu acabo fazendo isso, aquilo para satisfazer a mim e não verdadeiramente solucionando o problema de quem está na sarjeta. Nesse momento, fica uma lacuna familiar e social. Se nós não tivermos um trabalho de reestruturação dessa pessoa, ela vai ser um estorvo para a sociedade a vida inteira. Se você trata essa pessoa, se você cuida dela, traz princípios e valores e reinsere ela na sociedade, na família restaurada, você solucionou o problema. O nosso problema é igualzinho, só muda a situação nossa. Talvez a gente não fique à beira da sarjeta, visivelmente, mas muitas vezes nós estamos à beira do caminho porque a nossa família está destruída, os nossos filhos não estão alcançando os objetivos que nós desejávamos para ele, nós estamos aquém do que Cristo espera por nós e nós precisamos ser reinseridos na palavra de Deus. Nós precisamos ser continuação de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ser resposta para o mundo daquilo que Cristo te chamou para ser. Porque senão,
Por que você está aqui? É sério que você acha que você nasceu porque o seu pai e a sua mãe tiveram um love à noite e aí o milagre da vida aconteceu, sua mãe ficou barrigudinha, ficou com estria, teve dores de parto, você ficou feliz, todo mundo cumprimentou. Se você é filho de mulher, pai de mulher, vai assim, ó, vai dar trabalho, hein? Se você é filho de homem, ó, é isso aí, uma mão, hein? Você acha que é só para isso? Que você nasceu para ocupar um contexto no meio de bilhões de pessoas para não ser mais um? Ou só para ser mais um? Você acha que não existe propósito através da sua vida? Você acha que a nossa função é nascer, comer, ir ao banheiro, dormir, levantar, trabalhar, arrumar renda pra gente, voltar, fazer? Não. Se você acha isso, você vai me desculpar, eu discordo. Você nasceu para preencher uma lacuna que está faltando. Você nasceu para transformar vidas que estão degradadas. Você nasceu para transformar ambientes que estavam destruídos. O que a gente precisa, nós somos uma máquina fantástica. Cada um de vocês, você pode olhar para você. Você é uma máquina fantástica de mudança. Mas muitas vezes está faltando um óleo. Aquelas motos 2 tempos que soltam fumaça. Não, uma Harley. Sabe? Você nasceu para ser uma máquina de processos de mudança de pessoas. Você não pode ser o mesmo todo dia. Você não pode sair de casa e voltar para casa sem transformar uma vida. Sem falar algo positivo para alguém. Sem impulsionar alguém para poder avançar e conquistar aquilo que ele deseja. Você foi feito para isso. Pode até parecer uma teoria da prosperidade, mas não é. É a realidade. Foi o que aconteceu com Paulo. Eu estou aqui descrevendo o que aconteceu com Paulo. Quando nós dermos conta de quem nós somos em Cristo Jesus, nós faremos prodígios, milagres e vidas serão mudadas. Você nasceu para isso. Por mais que você ache que não. Por mais que você sofra pressões e opressões durante o dia. Por mais que cheguem contas para você pagar. Por mais que cheguem decepções de pessoas que você confiava tanto. Você nasceu para mudar vidas. Você não pode estar mais à beira do caminho, esperando a vida te levar. Não pode. Paulo vivia no automático, fazendo o que ele foi doutrinado, o que ele foi ensinado. Mas quando ele tem um encontro e ele começa a ver o que ele era e o que aquela voz que... Olha só, Paulo era tão estudioso sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá, sobre o Pentateuco, sobre o que eram os mandamentos e o que eram as suas ordenanças. Ele sabia tudo de cor, mas ele desconhecia sobre quem tudo aquilo estava falando. A pergunta dele é: quem é o Senhor? Saulo, eu sou aquele que você persegue. A pergunta era nítida. Ele ouviu uma voz e ele não sabia quem era. Ele não conhecia o Cristo que estava ali. Existe uma coisa que estava agindo em Paulo naquele momento, naquela época, que é o mesmo espírito que acontece hoje. O modus operandi do inimigo é igual. Igualzinho. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de 4 a 6. Diz assim, 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão,
Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. É isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Existe um espírito, existe um dominador que quer impedir você de enxergar as promessas que Deus tem para a sua vida. Existe um dominador que quer te cegar para tudo aquilo que você foi feito para ser. É real. Eu fui cego durante muito tempo. Acreditava em muitas coisas. Mas quando essa luz brilhou pela primeira vez na minha vida, algo mudou. E eu já não anuncio mais a mim, eu anuncio a Cristo. Porque eu lembro muito bem que quando eu não conhecia Cristo e a gente ia para um lugar, eu queria ser o centro das atenções, e o meu umbigo era o que valia, e se não tivesse pessoas prestando atenção, eu chamava atenção, presta atenção em mim. E agora tudo isso se vai e não é mais o eu, mas é a quem a gente serve, quem o eu serve, a quem o eu anuncia, a quem o eu é. O grande eu sou precisa dominar a nossa carne que luta o tempo inteiro contra o espírito. E dessa forma a gente para de agir no natural e começa a agir no espiritual de nossas vidas. E esse espiritual é o encontro verdadeiro com Cristo que vai fazer com que as reações naturais que você tinha não são mais reações naturais, mas sim reações espirituais a respostas naturais. Aquele que é da carne vai responder como carne. Aquele que é do espírito vai responder como espírito. Ainda que a carne tente se levantar, ainda que o que é carne vai tentar te abater, ainda com o que é carne vai tentar te descontrolar. Mas o Espírito que habita em você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que estava presente quando façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que é o mesmo que pela palavra tudo se fez, o verbo vivo que se tornou carne, é o mesmo que habita dentro de você. O mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo, o mesmo dunamis, o poder está sobre você. Agora, de que adianta nós termos essa bomba atômica dentro da gente e não saber usar? Isso é uma coisa muito engraçada sexta-feira. Nós vamos para um campeonato de beach. Eu jogo beach. Não ando de BMW. O Henrique gosta disso, E ali tinha um cara que levou uma arminha de gel. Sabe essas arminhas que tá agora de moda? Você bota as bolinhas na água, ela incha e você atira. E uma das pessoas foi pegar essa arma para atirar no outro. E ela não percebeu como se usava a arma. E ela estava com o cano de disparo voltado para ela. Sabe qual foi a sorte dela? É que a arma estava desligada e ela também não sabia ligar. Senão ela tinha tomado uma rajada de tiro bem na cara dela. Sabe, não adianta nada nós temos as melhores coisas, as melhores ferramentas e não sabemos usar. Não adianta você ter o melhor carro do mundo e não saber pilotar. Não adianta você ter a melhor palavra do mundo, que é a Bíblia, e não saber usá-la e nem usá-la do que você aprende. Eu tenho uma maleta de ferramenta em casa, completinha, linda. Quando eu preciso de alguém, eu chamo o Mário. Porque eu não sei usar. Aqui na igreja tem uma maleta de ferramenta.
Aí estava bem grande ali, tinha uma pia entupida. Acho que foi até a Ana que escreveu lá, não usar essa pia. Eu tinha a maleta inteirinha lá, mas o que eu vou fazer com ela? Aí eu chamo o Mário e chamo o Samuel. E chamo o Lucas. O Lucas fica olhando, o Samuel dando palpite e o Mário arrumando. É desse jeito. Uma vez, conta outro caos. Uma vez nós fizemos uma viagem de moto e uma molinha escapou do descanso da moto do cara. E essa molinha, a hora que o pedal abaixa, a moto desliga. Aí eu filmei, mas eu não filmei, eu fotografei e eu achei que eu estava filmando. Então eu contei. Tinha 8 pessoas em volta de uma moto. O Arnaldo, com toda essa força, tentando puxar uma mola com um alicate para poder encaixar. E um outro falando que não era desse jeito que fazia. E ele que estava agachado debaixo da moto. O outro falando que não podia fazer. E o outro falando assim, não, tem que ter mais força. Eu não vou fazer nunca isso. Sabe? Não adianta nada a gente ter as ferramentas, o material certo e não saber usar. Não adianta nada nós temos a palavra que, glória a Deus, ainda nós temos um acesso rápido e fácil a ela e não aplicarmos ela na nossa vida. Não adianta. Não adianta nada. Sabe que Deus fala que é injustiça? Injustiça é quando você pode fazer algo por alguém e não faz. Você tem capacidade, você tem meios, você tem visão. O paninho que a pastora passou para vocês na semana passada. Você tem tudo isso, mas resolve não agir em favor do que está sendo injustiçado. Para Deus isso que é injustiça. Se nós entendemos isso, nós mudamos as pessoas, mudamos o ambiente, mudamos a nossa cidade, mudamos o nosso estado, mudamos o nosso país. Mas nós precisamos tomar um passo. Nós precisamos agir. Não mais agir de forma natural como todo mundo quer. O momento que a gente precisa é de alguns passos para que isso se torne realidade em nossas vidas. A primeira coisa é nós termos consciência verdadeira de quem nós éramos. Eu digo éramos porque eu creio que o Espírito Santo já habita dentro de você. Amém? Amém? Então, quem nós éramos? E aí cada um tem sua notícia, boa ou ruim. A questão é que o mundo não pode mais nos enxergar como nós éramos, e sim como nós estamos nos transformando. Ou seja, nos enxergar como Deus acredita em você. Deus sabe como você vai ser lá na frente. O homem ainda não. Ele julga, ele aponta, ele mente, ele faz um monte de coisa. Mas você não pode mais demonstrar quem é mais o velho homem. Suas atitudes precisam mudar. Então, conhecer quem você é vai te trazer libertação e modificação. Eu era um cara que falava muito palavrão, agora eu já não falo mais. Eu era um cara que mentia, agora eu já não minto mais. Eu era um cara que roubava, agora eu já não roubo mais. Então, o nosso passado precisa ser mudado. E ele só é mudado através do momento que você começa a mostrar para as pessoas em quem você se tornou. E dessa forma você começa a trazer mudanças da visão que as pessoas têm por você. Vão ter pessoas que não vão acreditar na sua mudança? É o que mais tem. É o que mais tem. Pessoas que não acreditam que você mudou. E a primeira coisa que você vai ouvir, o dia que você der um deslize, um tropeço, você não é crente?
Você não é cristão? Você não vai na igreja? É a primeira acusação que vão colocar. Mas eu quero te dar uma notícia. A igreja é um lugar de transformação. É um lugar de obra. E isso não pode te afetar. Isso tem que te impulsionar. É verdade, eu vou na igreja e eu fiz errado. Eu vou mudar. Isso que eu fiz não condiz mais com o que eu quero para minha vida. Quando você faz isso, você quebra o cara. Você já fechou alguém no trânsito que o cara começou a te xingar? E que de repente você fala assim, me perdoa, o cara para na hora. Ação e reação. Você não responde mais como ele esperava que você fosse reagir. Você age espiritualmente, você quebra a natureza carnal da pessoa. Sabe por quê? Porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Está esperando um tris, uma centelha tua para mudar o pensamento da outra pessoa. É um pouquinho. Deus aguarda a manifestação, o mundo aguarda a manifestação de vocês. Nossa, lá fora. Porque manifestar aqui dentro acontece. Você levanta a mão, ora, mas e lá fora? Você perdoa do mesmo jeito que você faz aqui dentro? Você conversa do mesmo jeito que você faz aqui dentro? Os seus princípios são os mesmos lá fora do como são aqui dentro? Sabe? A mudança onde tem que acontecer. Depois, conhecer a palavra e tornar ela maior dentro de você. Quando você entende que você está subindo no conhecimento da palavra, mais você tem que servir a pessoa que está do seu lado. Olha aí para o lado da pessoa que está e fala assim, eu sei muito da palavra. Então, estou preparado para te servir. Pode cobrar. Se a pessoa acha que sabe muito da palavra, ela tem que servir mais do que pedir. A Berta sabe muito mais do que eu. Outra coisa é que o tempo que você tem de leitura bíblica ou de igreja, que às vezes a gente bate no peito, não significa que você é maior que ninguém. Eu já cometi esse erro de querer que pessoas que estão chegando hoje na igreja tenham as mesmas atitudes daqueles que estão há 5, 6, 7, 8, 20, 30 anos. É um processo. Se você quer viver um processo, vem para a igreja. Se você quer ser parte de um processo, se aproxime dos que estão chegando. Levanta, aconselha, ensina, sem cobrança. Sabe por quê? Sem acusação. O diabo já está aí para acusar. Você não quer ser um parceiro do diabo, né? Não? Então não acuse. Ele já faz isso muito bem. Ele não precisa de auxiliar. O diabo não precisa de auxiliar. Ele já sabe fazer o papel dele muito bem. Então, nós temos que ensinar e nós temos que enxergar que a pessoa que está entrando por aquela porta vai ser você ou muito mais do que você amanhã. Sabe por que o nosso objetivo aqui não é que todos estejam abaixo de nós, mas é que nós possamos servir de combustível para impulsioná-los a lugares maiores. Ocupando lugares na sociedade, ocupando lugares dentro da família, que as pessoas vão falar assim, caramba, o que aconteceu com esse cara? Ele era assim e ficou assim? Algo aconteceu e eles vão desejar aquilo que está dentro de você. E por último, dedicação. Nenhum processo é completo se não houver dedicação, se não tiver entrega, se não tiver verdadeiramente um compromisso com a palavra. Nós precisamos disso. Eu não sei você, mas quando eu ministrei essa palavra e Deus começou a falar comigo, e cada dia ela vem de forma diferente e a gente vem ampliando o que Ele quer falar conosco, eu vejo que cada vez mais eu preciso de processos na minha vida e de pessoas que me levem a entender lugares maiores, que me ajudem a pensar,
que possam me cutucar para que eu possa pensar. E esse processo é fantástico porque te leva a transformações e abrir a sua mente para coisas que você não estava enxergando antes. Feche seus olhos. Pai, essa tua palavra que aconteceu há 2000 anos atrás foi um encontro de Saulo, o perseguidor de cristão, com o Senhor. E que ela possa trazer hoje uma reflexão diferente para as nossas vidas. Que nós possamos ser melhores do que nós éramos ontem. Que essa palavra nos faça entender e uma retrospectiva de quem nós somos verdadeiramente. Que nós possamos entender e modificar aquilo que precisa ser mudado no Senhor. Que o meu passado já não é mais a personalidade que eu quero para o meu futuro. Que eu seja sempre melhor a cada instante e a cada passo que eu for dando, a cada conversa, a cada semana, a cada dia, a cada hora. Que o Senhor possa estar me levantando e me mostrando coisas novas na tua palavra. Eu não quero estar limitado, Pai, ao entendimento humano, mas nesta manhã eu te peço uma sabedoria vinda do alto. Eu não sou mais um neste lugar. Eu não sou mais um na minha sociedade, eu não sou mais um na família, eu não sou mais um dentro da minha cidade de Ribeirão Preto. Mas eu sou aquele que o Senhor levantou para trazer transformação a outras pessoas. Para defender as injustiças. Para ser o homem que o Senhor preparou para ser. Para ser a mulher que o Senhor me levantou para ser. Para ser o cristão que o mundo espera. Que através de cada um de nós, a manifestação do Espírito Santo seja cada dia mais visível. Que o nosso coração cada dia mais contrido nas tuas palavras. E que a gente possa, Pai, verdadeiramente corrigir as rotas das nossas vidas. Eu te peço, Pai, que no mundo espiritual, hoje, nós desligamos o nosso passado. Nós cancelamos, Pai, tudo aquilo que traz acusação, tudo aquilo que dá permissão para o inimigo, Pai, de apontar o dedo na nossa cara e dizer, você fez isso ou fez aquilo. Nós colocamos e reivindicamos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre o nosso passado. E hoje nós estamos fazendo uma ressignificação da nossa vida. Nós estamos modificando hoje, através do DNA de Cristo em nós, quem nós somos. Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor bem forte então. Seguro estou em ti.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço por cada um que esteve aqui hoje, Pai, por aqueles que não puderam estar. Mas nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance cada um da nossa família, cada um dos membros desta igreja, Pai, e os cristãos que estão, Pai, verdadeiramente querendo verdadeiramente mudança na nossa cidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde, não só a eles, mas a toda a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um bom domingo para todo mundo e vamos lá. Glória a Deus.